A série de mensagens se chama O Início de Tudo, já que Gênesis, como nós temos aprendido aqui, vai tratar dos inícios de todas as coisas. E o tema que vamos trabalhar, especificamente baseado no capítulo 3 de Gênesis, do verso 1 ao 7, é o pecado do homem. O pecado do homem. O capítulo 3 tem 24 versículos, então minha intenção é que a gente possa esmiuçar bem esse capítulo até o final de março. Então, hoje é a primeira parte desse assunto, que vai até o 7, depois vamos parte por parte, até chegar ao verso 24, para entender bem esse capítulo, porque ele é fundamental para o restante todo das Escrituras. Gênesis 3, do verso 1 ao 7, diz assim, a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 7, último. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Aqui vai começar a relatar, meus irmãos, a grande tragédia da humanidade, que é o pecado da raça humana. Tudo aquilo que nós passamos a vivenciar, a experimentar após a queda do homem aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, conforme lido aqui, é o resultado da desobediência desse casal. Onde eles, não obedecendo aquilo que Deus havia estipulado para a vida deles, ao desobedecerem as orientações da lei de Deus, toda a raça humana, então, passa a sofrer dos males e dos malefícios do pecado. Ou seja, toda a raça humana, após esse fato aqui, ela se torna pecadora e carente da glória e da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, ele vai dizer que todos pecaram. E é baseado exatamente nesse relato bíblico aqui, que Paulo vai fundamentar todo o ensinamento a respeito do pecado do homem. Então, já de introdução aqui, é importante entendermos que o que está acontecendo aqui, o que ocorreu, melhor dizendo aqui, nesses versículos aqui lidos, é algo histórico, algo real. Não foi um conto da carochinha. Os efeitos nocivos do pecado e as suas consequências, que nós devemos ver a partir dos próximos domingos, são terríveis. E nós sofremos as consequências de uma atitude errada, de desobediência àquilo que Deus havia estabelecido para o casal. A primeira coisa que eu quero abordar aqui, então, nos primeiros versículos, é sobre os estágios da tática de Satanás. Os estágios da tática de Satanás, que vai do verso 1 ao verso 5. O verso 1 diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Muita coisa aqui para a gente pensar, irmãos. Veja, precisamos olhar esse texto e crer na veracidade desse relato aqui. Nós sabemos, porque temos a revelação das Escrituras completas,
de Gênesis até Apocalipse, que essa serpente aqui, quem era, meus irmãos? O diabo. O diabo. Nós temos essa informação porque nós temos a palavra de Deus e podemos, ao longo das Escrituras, identificarmos quem era essa serpente. O livro do Apocalipse vai dar com mais riqueza de detalhes ainda. Paulo vai escrever também sobre isso. Jesus vai fazer essa afirmativa de que a serpente aqui mencionada era o próprio diabo, falando por meio da serpente. Algumas perguntas podem surgir aqui. A serpente, geralmente quando vem a imagem de cobra, qual é a imagem que vem na nossa cabeça? De quê? De medo? De perigo? Veneno? Né? Morte? Né? São as imagens que nós fazemos quando pensamos na cobra. Só você olhar a cobra sem a serpente, você já fica né? Esse bicho aqui é meio esquisito. No mundo antigo, a figura, a imagem da serpente, nem sempre tinha a figura de algo negativo. E observamos isso até mesmo na própria Escritura. Estamos estudando o Êxodo, no panorama bíblico do Antigo Testamento, nossa escola bíblica dominical. Os irmãos vão lembrar aí na mente de vocês que teve um momento no livro de Êxodo que os israelitas foram picados por várias serpentes. E qual foi a orientação que Moisés deu, vindo da parte de Deus? Que se fizesse uma serpente de bronze. E aqueles que olhassem para aquela serpente não eram atingidos ou envenenados, não morriam com as picadas das cobras. Então, obviamente, depois essa imagem foi destruída, tá? Porque ela se tornou objeto de adoração do povo, lá no livro de Reis. Nós olhamos também um outro exemplo não tão negativo assim no Testamento. Jesus vai falar no Evangelho de João que ele seria assim como a serpente lá de Moisés no deserto foi erguida, eu também serei erguido e ressuscitarei no terceiro dia. Isso é uma coisa interessante. Jesus também, dando orientações aos seus discípulos, fala que nós devemos ser, quando ele fala a comparação entre pombas e serpentes, ele usa a figura da serpente de sentido positivo para os crentes. E fala que as pombas também são animais completamente distintos, diferentes, mas Jesus dá a orientação dos evangelhos que nós devemos ter uma certa prudência, assim como as serpentes, e uma certa mansidão das pombas, algo semelhante a isso. Então perceba que ao longo das Escrituras, nem sempre a figura, a imagem da serpente tem uma conotação negativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo antigo ela sempre teve uma imagem tanto quanto duvidosa. Na área da saúde, um dos símbolos para a medicina, qual é? A serpente. Que é uma coisa boa. Então perceba então que essa imagem, a figura da serpente, nem sempre tem essa conotação negativa. Mas aqui, a conotação é negativa, tá bom, irmão? Totalmente negativa. Perceba então que nós sabemos que essa serpente, quem era? Era o diabo. Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, e Apocalipse 20, versículo 2, vai dizer claramente quem era essa serpente. E nós entendemos que era o diabo. O texto diz que era mais sagaz que todos os animais selváticos. Algumas perguntas podem surgir aqui. A cobra falou? Você está perguntando isso aí na sua cabeça, né? Pode passar assim. Não parece coisa de desenho animado? Não parece uma fábula? Tipo os 3 porquinhos, que eram os porquinhos que falavam, o lobo mau falava, né? Mas nós entendemos à luz desse texto que o que ocorre aqui é o que nós chamamos de uma manifestação onde o diabo entra no corpo dessa serpente, desse animal. E nós temos, ao longo das Escrituras, uma
segunda imagem onde o diabo entra em animais, no Novo Testamento, nos porcos. Então, à luz das Escrituras, é possível que um espírito maligno entre em animais. No caso ali, com a permissão divina, no caso dos porcos. É aqui também. Vemos essa imagem de um animal falando, não somente aqui em Gênesis, capítulo 3, que é a primeira figura que nós salta aos olhos, mas olhamos também no Antigo Testamento um outro animal que falou. Qual foi? A mula. Irmãos, imagine só, se um animal começa a comer, eu saio correndo, meu irmão. Eu saio voado. Saio voado. Interessante é que aqui em Gênesis, capítulo 3, a serpente está falando com Eva e ela não achou aquilo estranho. Por quê? O estágio do qual eles se encontravam aqui, tanto o homem quanto a mulher, nós chamamos de estado da inocência. Eles ainda não haviam experimentado o pecado. Então, tinha nada demais nisso aqui. No caso de Balaão, eu saía voado, irmãos. Porque o mais curioso do relato de Balaão é que não somente que a mula fala com ele para parar de espancá-lo, é que Balaão não se assusta e conversa com a mula. Já viu esse texto, irmão? Ele conversa com a mula. Normal, como se estivesse conversando com o ser humano. Fica ali dialogando com a mula. Não, eu vou fazer isso, não, eu vou para lá sim, porque eu vou te bater e tal. Fica ali dialogando, ponderando com a mula. Não, não vou, eu não vou. Você está me batendo, tá disso. E ele fica ali, conversando, irmãos. Não é assustador. Né? Por que eu estou dizendo isso? Para a gente perceber que ao longo das Escrituras, essa figura de linguagem, essas expressões precisam ser lidas como algo real. Não era uma fábula. Aqui, em Gênesis, a serpente falou por meio do diabo. Falou. Qual é um dos estágios dessa tática que o diabo usa e continua usando até hoje? Disfarce. Vocês acham que o diabo vai aparecer com tridente na mão? Não tem essa figura também do diabo? Tridente na mão, chifre, rabo de ponta de seta, né? Vermelho, pegando fogo tudo, assim. Você tem a imagem dessa, né? Isso é de desenho, desanimado. A tática que o diabo usa aqui, ele se disfarçou. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai confirmar essa afirmativa lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, dizendo que o diabo, ele se disfarça como um anjo de luz. Ele usa um disfarce. O diabo nunca vai aparecer para você assim, seu diabo te pegar, Não. Ele vai aparecer de uma forma boa, agradável. Ele vai conversar contigo, irmão. Que isso, não está repreendido. Não, ele vai conversar, meu irmão. Como conversou com Eva, ele vai falar contigo, vai falar comigo, vai falar com você. Para quê? Para nos seduzir, para nos enganar, irmãos. Para nos enganar. E perceba a leitura aqui. Ele começa a questionar a palavra de Deus. Uma outra característica de tática que o diabo, Satanás, usa contra nós. Ele fez isso aqui. Ele diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E mais, ele distorceu o que Deus havia dito. Deus não disse isso. Ele distorceu. Como? Deus disse que de toda a árvore do jardim deveriam comer, menos... Ele inverteu a ordem. O diabo aqui. Por quê? O diabo distorce a palavra, irmãos. E essa tática que o Satanás usa, que usou aqui, permanece até os dias atuais. Ele distorce a palavra. Para quê? Para nos enganar. Para nos tirar do caminho que Deus requer dos seus filhos e filhas. E mais, ele coloca aqui uma
conotação negativa da ordem de Deus. E repare, irmãos, como que eu e você muitas vezes pensamos que as ordens e as leis de Deus, elas têm um caráter negativo para a gente. A gente sempre interpreta muitas vezes como algo ruim. Deus diz, não cobiçará, que pensar, tá vendo? Não adorará outros deuses. Deus não deixa fazer nada. Não é assim que a gente interpreta? Deus não deixa a gente fazer nada. Eu não posso nada. Tudo que é bom, Deus fala que eu não posso fazer. Às vezes é muito chato. Muita gente pensa assim, irmãos, como cristãos. Quem usa essa tática, irmãos, é o diabo. O diabo coloca um peso sobre a lei de Deus, que Paulo vai dizer que é boa e santa, e coloca um aspecto negativo para que eu e você achemos que a palavra de Deus é algo pesado, é um fardo, difícil. O apóstolo João, na sua primeira epístola, vai dizer que as leis do Senhor, esses mandamentos, são suaves. Jesus também vai dizer, o texto inclusive foi mencionado aqui, que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Então os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados, são agradáveis. Mas o diabo faz com que se torne difícil. Aí, tá vendo? Deus está te privando de uma coisa boa. Deus é ruim. Quem fala assim é o cão, irmãos. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui com Eva. Questionando o que Deus disse, distorcendo o que Deus disse, negando o que Deus disse. O verso 4 diz: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Já continua atuando e agindo no mundo de hoje da mesma forma. Não! Pode viver assim. Pode continuar pecando. Deus é bom. Não vai te acontecer nada. E a gente não pensa nas consequências dos nossos pecados. O resultado, a gente vai ver na próxima semana o que aconteceu com eles. Algo importante aqui, irmãos, rapidamente. Veja, uma outra mentira que tem no nosso mundo é achar o seguinte, muito divulgada muitas vezes por nós, infelizmente, que para se aprender determinadas coisas eu preciso experimentar. Quem já ouviu isso? O texto bíblico aqui, irmãos, diz, eles experimentaram alguma coisa para saberem o que era certo ou errado aqui antes? Não. Por quê? Porque quando eu e você temos a palavra de Deus, e eles tinham a palavra, porque Deus havia dito para eles o que eles deveriam fazer. Eles já tinham a palavra no coração e na mente. Eles não precisavam experimentar o pecado para saber que era ruim. Essa ideia que eu preciso experimentar algo para saber se é bom ou ruim, vem do cão, irmãos. Porque quando eu e você, como cristãos, temos a palavra de Deus, nós temos discernimento de todas as coisas. Eu não preciso experimentar algo no mundo para saber se é bom, se Deus gosta. Eu tenho a palavra, irmãos. E ela nos basta para o bom viver, para conhecer a verdade. Mas somos muitas vezes ludibriados, enganados, que precisamos experimentar as coisas desse mundo para depois fazer uma análise e pensarmos, não, realmente experimentei e vi que era ruim. Não, irmão, nós temos a palavra. Eles tinham a palavra. E veja, o juízo de Deus sobre a vida deles não veio
por causa de uma experiência anterior que eles haviam passado, experimentado. Não, eles foram julgados justamente porque eles tinham a palavra de Deus sobre a vida deles. Deus os julgou por causa da palavra, não por causa da experiência que eles teriam ou deveriam ter passado. Interessante isso, irmãos. Eu e você somos julgados pela palavra de Deus. E não por uma experiência que eu e você passamos, seja ela positiva ou negativa, para saber se aquilo é certo ou errado. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos que nós recebemos do próprio Deus uma consciência. Lá no capítulo 2 ele vai escrever isso. Por isso que ele vai concluir no capítulo 3 que todos pecaram. Não há inocentes, irmãos. Todos são pecadores. Não tem bonzinho. Não tem coitadinho. Tadinho. Ele não sabia. Sabe? Por quê? Paulo vai dizer, a nossa consciência diz o que é certo e o que é errado. A gente sabe, irmãos. Adão e Eva sabiam. Eles tinham a palavra de Deus. Deus havia dito para eles. Mas mesmo assim eles desobedeceram. Os estágios, então, da tática de Satanás é se disfarçar. Ele faz isso ainda hoje. Ele questiona a palavra de Deus. Ele faz ainda isso nos dias de hoje. E ele nega a palavra de Deus, como no verso 4. Certamente não vão morrer. Jesus disse que o diabo, no Evangelho de João capítulo 8, 44, é o pai da mentira, irmãos. Nele não há verdade. Não há verdade. Porque quando ele fala, diz o texto lá de João 8, ele profere mentiras porque aquilo que lhe é comum, é próprio da natureza dele. O cão é mentiroso, irmãos. Ah não, eu vou bater um papo com ele, de repente ele fala uma verdade. Não é bem assim. Não, irmãos, ele é mentiroso. Ele está mentindo aqui do início ao fim desse diálogo. Do início ao fim. Ele não para de mentir nunca. Sabe por que nunca? Nunca, irmãos. Nunca. Olha essa coisa interessante aqui. Até o momento, no capítulo 1 e 2, as expressões que são usadas para Deus, elas são sempre de maneira respeitosa e falando a respeito do senhorio de Deus. Mas quando é o diabo que fala aqui, no meio da serpente, veja só a mudança, irmão, na leitura, no verso 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aí agora, quem vai falar é o diabo. É assim que Deus disse. Cadê o Senhor? Foi para o espaço. Foi para o espaço. É assim que Deus disse. Total falta de reverência, submissão a Deus. A linguagem muda. E o mais triste, irmãos, nessas táticas, nesses estágios que Satanás usa para nos ludibriar, para nos enganar, continua a leitura aí, atentamente. No verso 2, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse, cadê o Senhor? Quem está falando aqui é Eva. A linguagem de Eva agora é a linguagem do Satanás. Lembra o Salmo 1? Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus, irmãos, e ignoramos
começamos a imitar o cão. As nossas palavras começam a se parecer com a linguagem do inimigo de nossas almas. O que é isso, pastor? Isso é muito forte. Não, irmão, isso é verdade. O texto está aqui. Até então, antes desse relato aqui, as expressões, a fala é Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. O diabo é o primeiro a dizer Deus. Foi assim que Deus disse. Não é isso não. Deus quer privar você de coisa boa. Ele está mentindo para vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Ele continua fazendo isso hoje, irmão. Não tem nada a ver. Nada a ver, irmão. Pode viver assim, desobedecendo a palavra, vivendo como você acha que tem que viver. Viva assim, curta a vida adoidado. Você é novo, você é nova. Para que se privar dos prazeres, das alegrias, das felicidades desse mundo? Ele continua agindo assim hoje, irmãos. Continua agindo assim. E ele continua mentira. Porque Deus sabe no dia, verso 5, no dia dele comer, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Por essa tentação lá no deserto, irmãos, Jesus, se prostrares, me adorares, eu te darei todas as coisas desse mundo. A tragédia está anunciada aqui, irmãos. A tragédia está anunciada. A desobediência ocorre em 3 etapas aqui. A fruta, o alimento, que a gente não sabe qual era boa para se comer, diz o texto, concupiscência da carne. Lá de 1 João, capítulo 2, verso 16. Ou o desejo desenfreado da carne. Eu olhou, é bom, isso é bom. Lembra era do gelo? Lá do esquilinho lá, pegando as nozes? Eu olhava as nozes e ficava cego, não era? Eu olhava mais nada. Mesma coisa aqui. Já me enganou, foi mentindo, olhou. Eu quero. Me dá. Não consigo viver sem. Zoião. Mais o que? Agradável aos olhos. Lá em 1 João 2,16, concupiscência dos olhos, desejo desenfreado. Sabe quando você deseja muito comer alguma coisa? Quem já passou por isso? Você olha assim, eu não consigo ficar sem, eu preciso comer aquilo, senão eu vou morrer. Meu irmão. É isso. Agradável aos olhos. Viu o desenho animado? Vai voando assim, flutuando assim. Aí sente o cheiro, a gente vai flutuando. Flutuando. É assim, irmão. É assim. O pecado é assim, irmão. A desobediência, os estágios de desobediência a Deus é assim. É bom para se comer, é agradável aos olhos e o texto aqui diz desejável para dar entendimento. Vou ter um conhecimento, uma sabedoria dos deuses agora. Ninguém será como nós, seremos como Deus. Irmãos, eles foram criados em imagem e semelhança de Deus. Eles tinham tudo. Deus os colocou no jardim, um lugar maravilhoso. Tinha tudo. Não lhes faltava nada. O pecado gera no coração do homem insatisfação, ressentimento. Não tenho, eu quero ter. A cobiça aí. Fulano tem, eu quero também. Eu quero ser como Deus. Essas são coisas que motivam as pessoas hoje em dia, irmãos. E quando o povo de Deus começa a pensar como o mundo, começa a viver igual o mundo. Os valores do mundo começam a se tornarem os nossos valores, nossos princípios. E isso nos leva
ao caos, à destruição. O verso 7, a parte A, caminhando para o final, nos fornece aqui um conhecimento falso sobre Deus. O verso 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus. Está com a sua Bíblia aberta? Em Gênesis 2:25, olha só que afirmação interessante aqui. Gênesis 2:25. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Na língua hebraica aqui, há uma, como posso dizer, os estudiosos falam que as expressões que aparecem aqui nesse texto, espécie de contraste, expressões de contraste, que o autor Moisés, inspirado por Deus, quer ressaltar na língua, do qual eu e você não percebemos. Quando ele usa essa expressão, estavam nus, há uma expressão que vai nos conduzir a uma espécie de trevas, de escuridão. Antes de perceberem isso, eles estavam nus e não se envergonhavam. Quando o pecado entra, eles agora sentem vergonha. Vamos contar, gente. O pecado traz culpa. O pecado traz condenação. E mais, o pecado traz morte. Conforme aconteceu com eles. Adão e Eva perderam o seu estado de inocência que eles tinham. Eram puros. Perderam. E perceberam pela primeira vez o que era pecar. O que era desobedecer a Deus. E por isso ficaram envergonhados. Por isso cozeram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando eu e você desobedecemos a Deus, cometemos pecado, a nossa primeira atitude muitas vezes é nos esconder, nos afastar. Quando nós não passamos por esse estágio e nos acostumamos com o pecado, a Bíblia diz que a nossa mente fica o quê? Cauterizada. O que é isso, pastor? Distorcida, afetada, doente. E começamos a ver o pecado não mais como algo que desagrada a Deus, mas algo natural. Quando chegamos nesse estágio, irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo, em Romanos 1, no verso 18 e 32, vai descrever. Romanos 1, do verso 18 ao 32. Deus nos entrega as mais profundas paixões, ou seja, aos seus mais profundos desejos pecaminosos, e deixa as pessoas se autodestruírem. Lê lá Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 32. O juízo de Deus sobre a mente cauterizada é deixar a pessoa, linguagem popular, jovial, é dar corda. Vai. Esse é o juízo de Deus. Quando a mente fica cauterizada pelo pecado, vai dando corda, e a pessoa vai só se chafurdando cada vez mais no pecado. No porquinho, ele fica só na lama, não é? Quanto mais ele rola na lama, mais ele fica feliz. É assim. O pecado vai tomando conta do coração do homem e da mulher, ele vai cada vez mais se enlameando, cada vez mais se emporcalhando, cada vez mais ficando na lama e gostando daquilo, irmãos. A ilustração que a Bíblia fala do povo de Deus, e termino aqui, sobre ovelha é muito curiosa, irmãos. Por quê? A ovelha não foi criada para viver na lama. Quando ela cai na lama, ela estranha, porque o seu habitat natural não é na lama. Se deixar ali, ela vai morrer, irmãos. O porco não. O porco fica ali. Ele gosta de se lamear. É a natureza do porquinho. Nós somos ovelhas, amém, irmãos? Amém. E quando eu e você caímos na lama, caímos muitas vezes, o Senhor nos lava. Amém. Nos tira da lama. Limpa a nossa lã. Tira toda aquela imundície que tinha na lama. Ele tira, irmão. Se deixa a gente com a lã limpa de novo.
Porque eu e você somos ovelhas. Pertencemos ao Senhor. O que acontece aqui com ambos é que a consciência deles ficaram marcadas pelo pecado. O pecado traz vergonha. O pecado traz destruição. O pecado traz morte. Quais aplicações para nós aqui? Não subestimemos as táticas do diabo, irmão, nas nossas vidas. As pessoas pensam o seguinte, que o diabo só age lá fora. Não, irmãos. Aqui no texto, estava onde? No jardim. E quem estava lá? O diabo falando, conversando, iludindo. O diabo aparece nas igrejas, irmãos. Que isso? Acho que só quando o pessoal fica rolando, babando no chão. Não, irmãos. Por meio de seus ministros. Como? Ensinando coisa errada na igreja. Distorcendo a palavra. Quem é que está falando? É o diabo, irmão. Usando a vida daquela pessoa para distorcer a palavra. E ele faz isso hoje. Não subestimemos as táticas sutis do diabo, porque ele vai aparecer na minha e na sua vida. Sutilmente, como apareceu com Eva, conversando, distorcendo a palavra, tentando nos convencer de que a ordem que Deus nos dá é ruim, é pesada, é insuportável. Ele faz isso hoje, irmãos. Não ignoremos os ardis de Satanás contra as nossas vidas. E segunda coisa, obedeçamos a palavra de Deus, irmãos. Não ignore a palavra. Se a palavra diz, não faça, não faz, irmão. Ah, não, vou ver para ver como é que é. Não faça isso. Porque o resultado disso pode ser muito difícil. Podemos escolher resultados terríveis. E eles escolheram. E isso nós vamos observar na próxima semana. O que aconteceu com eles? Qual foi o juízo que Deus deu na vida tanto da serpente, tanto do homem, quanto da mulher? E os seus resquícios até o dia de hoje. Vamos orar? Deus, o pecado manchou a imagem do Senhor em nós, mas não destruiu. Glória a Deus por isso. O sacrifício de Jesus na cruz nos trouxe perdão dos nossos pecados e acesso novamente ao Senhor. Fomos reconciliados com Cristo e por isso somos gratos a Ti pelo a Sua morte e ressurreição na cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos firmados na Tua palavra. Ó Deus, não somos inocentes. Adão e Eva tinham a palavra do Senhor. Eles sabiam o que deveria fazer e mesmo assim desobedeceram. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, Deus? Temos a Tua palavra e a desobedecemos. Ignoramos as Suas orientações, o Seu cuidado conosco. Achamos que a Tua palavra é pesada, é difícil, não dá para fazer. Não! Seu fardo é leve, seu jugo é suave. É o Senhor que caminha conosco, por isso podemos obedecer sim a Tua palavra com alegria em nossos corações, viver uma vida que exalta e glorifica a Deus, apesar dos nossos pecados. Ó Deus, nos ajuda como comunidade de nossa redenção a olharmos para a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, não imitarmos a linguagem da serpente, conforme aconteceu aqui, Deus. Quando desobedecemos a palavra, ouvimos a voz de Satanás. Começamos a imitá-lo, começamos a usar as mesmas palavras, as mesmas expressões. Deus tem misericórdia de nós quando nos afastamos, centímetro que seja, da Tua palavra. Nos aproxima da cruz de Cristo, nos guarda, nos protege dos ataques sutis, ardilosos de Satanás contra a Tua igreja. Porque ele lança setas, lança dardos terríveis, inflamados, para nos destruir. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas, nos guarda, nos protege, guarda nossos ouvidos das conversas sutis e terríveis da serpente.
Ó Deus, protege bem o nosso coração dos jovens, adolescentes que se encontram aqui, homens e mulheres que estão nos ouvindo, Deus. Para que ouçamos tão somente a Tua palavra, Deus. Ela nos basta, ela nos é suficiente. Não precisamos de mais nada, não precisamos experimentar nada nesse mundo, Deus, para aprender do Senhor. Precisamos aprender a Tua palavra e vivê-la. Para que possamos, ó Deus, ter nossos pés, mentes firmadas em Cristo, autor e consumador da nossa fé. E agora, que a graça...